Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer uma receita muito simples e rápida, que é um biscoito de polvilho chamado biscoito cascudo. Então vamos aos ingredientes que a gente vai utilizar para fazer essa receita. Polvilho azedo, 500 gramas. Ovos, 2. Sal, aproximadamente 10 a 15 gramas de sal, ou uma colher de sopa rasa, tá gente? De sal. 50 ml de leite, 50 ml de óleo e 120 ml de água. Tudo pesado aqui no copo medidor, tá, gente? E aproximadamente 70 a 100 gramas de queijo ralado. Eu falo aproximado porque como a gente não está utilizando balança, então na hora de cortar o queijo, a gente vai cortar um pedacinho, né, pequeno de queijo e vamos nos aproximar aí mais ou menos dessa pesagem. Mas é essa quantidade aqui, tá vendo? É pouca quantidade mesmo de queijo. Como que a gente vai proceder? Como nós estamos trabalhando com polvilho puro, então a gente tem que fazer o escaldo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os nossos ingredientes do escaldo aqui no nosso caneco e levarmos ao fogo. Então vamos despejar aqui no caneco o nosso leite. Veja que são poucos ingredientes, né? A quantidade é pouca, tá, gente? Mas caso vocês queiram aumentar a quantidade aí, é só dobrar a receita, triplicá-la, tá? Para ter um rendimento maior aí de biscoitos. Mas a princípio eu vou fazer só com 500 gramas de polvilho azedo mesmo, tá? O nosso sal, ele vai aqui no polvilho. O queijo, ele entra por último, depois que a nossa massa já estiver pronta, tá? Então eu vou só dar uma prévia aqui, ó, uma misturada nesse sal junto com o fermento. A gente já vai deixar ele pronto aqui para receber o nosso escaldo. Escaldo é algo bem simples de fazer, tá, gente? Só levar ao fogo, começou a ferver, a gente já despeja o nosso conteúdo do caneco aqui no polvilho. E aí é só misturar. Então é algo assim bem simples. Só temos que ter cuidado porque a gente está trabalhando com algo quente para não trabalhar com crianças próximas, né? Então beleza. Nosso sal está misturado. Nossos ingredientes do escaldo já estão aqui no nosso caneco. Os ovos e o queijo estão aqui. Só que eles vão entrar depois, né? Depois que eu fizer o escaldo, aí eu vou colocar os ovos e por último o nosso queijo. Se necessário, a gente vai dar ponto com leite, mas é se necessário, tá bom? Aí a gente coloca um pouquinho de leite só para a massa chegar no ponto que a gente quer. Lembrando que essa massa ela não vai ficar mole como massa de pão de queijo, não. Ela fica um pouquinho mais firme para a gente poder modelar os biscoitos. Então agora vamos ao fogo, vamos levar lá ao fogo. Vou dar o escaldo e vou mostrar o processo aqui de mistura para vocês. Então vamos lá. Bom pessoal, dando o escaldo, ele ficou nesse ponto aqui. Então deixei ferver o leite, a água e o óleo. Simplesmente misturei aqui no polvilho e ele já chegou nesse ponto aqui. Agora, olha, eu vou acrescentar os 2 ovos. Vou continuar a mistura. E se necessário, para dar o ponto, aí a gente vai acrescentando um pouquinho de leite aos poucos, tá, gente? Bem pouco mesmo, até a gente chegar no ponto que a gente deseja da massa. Então aqui agora eu só vou fazer a mistura aqui, olha. Pode ser com a colher, pode ser com as mãos, mas aqui nesse processo aqui, com a colher já é suficiente. Aí eu vou só terminar de fazer essa mistura e vou ver. Provavelmente, às vezes só a quantidade de ovos aqui já vai ser suficiente para pegar o ponto. Se não for, a gente põe um pouquinho de leite, até dar o ponto que a gente deseja. Então vamos lá. Bom, já coloquei os ovos, misturei, ele ficou nesse ponto aqui. Então o que que acontece, gente? Os 2 ovos foram muito, porque a minha massa acabou que ela ficou um tanto mole. Não está muito grudenta, mas ficou um pouco mole, para o ponto que eu quero. Então, na verdade, pode estar utilizando apenas um ovo só. Um ovo já será o suficiente para atingir o ponto dessa massa aqui de 500 gramas de polvilho. Aí agora, olha, eu vou colocar o queijo e vou fazer o processo de continuar misturando aqui esse queijo, tá? Até a gente misturar bem ele aqui na massa e a gente já começar a modelar o nosso biscoito, tá bom? Então vou só fazer essa mistura aqui com o queijo
e já retorno já. Bom, pessoal, depois de termos misturado nossos ovos e o nosso queijo, nossa massa ela ficou com essa textura aqui, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Tem que passar um pouquinho de óleo na mão, tá, gente? Não tem jeito, porque gruda mesmo. Esse ponto aqui é um ponto ideal, tá? Ela poderia ficar um pouquinho mais firme para facilitar na hora de vocês misturarem. Mas, como eu acabei colocando 2 ovos, ela ficou um pouquinho mais mole. Mas ela pode ficar um pouquinho mais firme justamente para facilitar. Aí vocês colocam um pouco de polvilho no prato e vão fazer isso aqui, ó. Eu vou esticar a massa na mesa. Estiquei ela aqui na mesa. Venho aqui no polvilho. Passo ela no polvilho, ó. Passei ela no polvilho, faço ele no modo ferradura e coloco no tabuleiro. Então vamos lá de novo, ó. Faço a bolinha, uma bola, num tamanho médio aí que vocês desejarem, tá? Estico ela na mesa, com o auxílio das mãos, ó. Esticou, venho aqui, ó, passo no polvilho, passou no polvilho, faz o formato de ferradura, coloca no tabuleiro. Aí a gente vai fazer esse processo até completar o tabuleiro aqui. Apesar da quantidade de massa ser pouca, mas acredito que vai completar esse tabuleiro todo e mais o outro pequenininho que eu tenho. Tá bom? Então agora eu vou fazer esse processo. Assim que eu terminar, eu já mostro para vocês ele assado, como que ele ficou. O tempo de assamento, gente, é o seguinte. Nós vamos basear de forno para forno, então não tem como eu dizer um tempo exato. Mas a média de tempo desse biscoito no forno é a partir de 25 minutos, dependendo do forno. Então, dependendo do forno, ele vai ficar de 25, 30 até 40 minutos. Tudo bem? Ele não pode ficar muito coradinho, tá, gente? Ele vai ficar um pouco clarinho, mas aí a gente vai observar o fundo dele, tá? Então, o fundo dele é que a gente observa. Toda vez que vocês estiverem trabalhando com biscoito, uma dica importante aí, não observa por cima não, observe o fundo. Ele tem que ficar moreninho, já soltando do tabuleiro. Veja que eu nem precisei untar, passar óleo, nada disso aqui no tabuleiro não. Porque ele vai soltar fácil justamente porque a gente já está passando ele no polvilho aqui, tá bom? Então, forno moderado, 180 graus, tempo médio a partir de 25 minutos. E observar sempre o fundo do biscoito, tá bom? Então eu já volto com ele assadinho já. Só terminar de fazer as bolinhas aqui. Bom, pessoal, tá aí o resultado do nosso biscoito cascudo. Vocês podem perceber que ele ficou bem bonito, né? Igualzinho mesmo que é vendido aí nas padarias. A única diferença é que eu fiz ele um pouquinho menor e geralmente na padaria ele é um pouquinho maior, né? Mas em questão de sabor, em questão de textura, vocês vão ver que não perde nada aí para os que são vendidos em padaria. E vocês podem perceber também algo que é muito importante, que a gente gastou poucos ingredientes para fazer esse biscoito. O ingrediente mais caro aqui, de fato, é o polvilho, né? Que realmente é um pouquinho mais caro, e o queijo também, que está um pouquinho caro. Mas, com relação ao queijo, como a quantidade é muito pequena, então aí a gente tem que fazer o cálculo proporcional àquilo que a gente está utilizando, que foi uma quantidade bem pequena mesmo. Pode surgir perguntas como, posso fazer sem o queijo, já que o queijo está tão caro? Pode, só que vai alterar um pouquinho no nosso sabor, né, gente? Isso não tem como dizer que não vai alterar. No nosso paladar aqui vai alterar um pouquinho. Mas caso vocês não tenham queijo e desejam fazer biscoito, pode fazê-lo. Mas eu recomendo que façam com queijo. Fica bem mais saboroso, tá? Bem mais aperitivo aí. Então tá aí, nosso biscoito cascudo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Olha aí para vocês verem, olha o fundo dele como é que ficou. Ele fica de fato um pouco clarinho. Alguns aqui ficou um pouquinho mais escurinho, mas isso é em virtude do forno. Aqueles que, como o meu forno é elétrico, aqueles que ficam mais próximo da resistência acabam ficando um pouquinho mais corado, mesmo eu virando o tabuleiro, né? Mesmo assim, acaba ficando um pouquinho mais corado, mas nada que difere dos outros aqui não, tá? Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado por terem visto o vídeo até aí.
Espero que façam as receitas, espero que dê certo. Qualquer dúvida, como eu disse, pode perguntar nos comentários, que eu estaria à disposição aí para estar respondendo, tá bom? E é isso aí. Não deixam de se inscrever e deixar o like, porque isso me ajuda muito ao canal crescer, né? A divulgação do meu canal. Isso ajuda bastante. É algo bem simples, né? Só se inscrever, deixar o like aí, já me ajuda bastante. Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus e até a próxima receita, se Deus quiser.